Sabe aquela sensação de frustração quando a gente olha para um jardim e vê que ele está definhando? Mesmo com todo o cuidado do mundo, com rega, com atenção, as plantas simplesmente não vão para frente, parece que estão lutando para sobreviver? Pois é, isso é super comum. Mas a causa, olha, raramente é a que a gente pensa. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender o que realmente está acontecendo? A primeira coisa que vem à cabeça é: essa planta não é boa, ou o clima não ajudou, a terra está ruim. Mas e se o problema for outro completamente diferente? É exatamente aí que a gente vai mexer. E olha, a resposta pode mudar totalmente o jeito de olhar para um jardim. Então, vamos encarar isso como se fosse um mistério mesmo, uma investigação. Pensa na cena do crime. Um jardim que, em tese, tem tudo para dar certo. Recebe cuidado, mas sem explicação nenhuma, ele não vinga. As plantas ficam com aquele ar triste, sabe? Não crescem direito. E aos poucos, aquele espaço vai perdendo a vida. O que será que está rolando por trás disso tudo? E aqui a gente já tem a primeira grande pista. O problema não está no que está sendo feito agora, no dia a dia. Está lá atrás, naquilo que foi feito, ou pior, no que não foi feito, bem no comecinho de tudo, no dia do plantio. É um erro silencioso, sabe? Um erro que a gente não vê, mas que tem consequências, nossa, fatais. Bom, para resolver esse mistério, a gente precisa de prova. E a nossa evidência principal está bem ali, naquela planta sozinha que está morrendo. É ela que guarda o segredo do fracasso do jardim inteiro. Então, vamos chegar mais perto. Olhando assim de primeira, o que parece só mais uma planta seca, né? Mas, como em toda boa investigação, a verdade não está na superfície. A gente precisa olhar além do óbvio. O verdadeiro culpado, ele não está aparecendo assim de cara. Agora sim, vamos cavar um pouquinho. Olha só a base da planta. Achamos! Tá ali. A planta foi enterrada com o saco do viveiro e tudo. Esse é o momento da virada. A prova que a gente precisava. O erro está escancarado. O nome técnico para isso que a gente está vendo é ennovelamento de raízes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as raízes presas dentro daquele saco não têm para onde ir. Elas não conseguem se espalhar pela terra. Então elas começam a crescer em círculos, uma em cima da outra, se apertando, e literalmente elas estrangulam a própria planta. É uma sentença de morte que foi assinada lá no dia do plantio. Então, o caminho para o desastre é esse aqui. Primeiro, o plantio foi feito do jeito errado, com o saco. Segundo, as raízes ficam todas emboladas, sem conseguir buscar nutriente. Terceiro, o desenvolvimento da planta fica totalmente comprometido. E aí, quarto passo, o declínio é inevitável. Não adianta regar, não adianta adubar depois. O sistema que alimenta a planta está bloqueado. Ela está condenada desde o primeiro dia. Mas olha, esse erro do saquinho de muda, ele não é um caso isolado, não. Na verdade, ele é só um sintoma de um problema bem maior. É um padrão de erros técnicos que se repetem em jardim atrás de jardim. Pensa comigo, sabe aquelas cercas vivas, cheias de falhas, com buracos, ou então podas que, em vez de ajudar, parecem que mutilam a planta? E aquela clássica, botar uma planta que precisa de sol o dia inteiro num lugar de sombra. Enfim, tudo isso são exemplos de falhas que não acontecem por acaso, né? São o resultado direto de decisões tomadas sem nenhum conhecimento técnico por trás. E essa frase aqui resume tudo com perfeição. Esses problemas não surgem por acaso, mas são consequência direta da ausência de formação técnica. Ou seja, não é azar. Não é que a planta não prestou. É a falta de conhecimento técnico que, de forma quase que previsível, leva ao fracasso. Tá, então se esses erros são um padrão, a gente precisa ir mais fundo. Qual é a origem disso tudo? A causa raiz do problema, na verdade, é uma confusão muito grande sobre o que de fato significa ser um profissional qualificado nessa área. E a diferença aqui é gigantesca. Olha só, de um lado, existe o profissional que se diz qualificado só pela prática, pelo trabalho manual. É aquele que sempre fez assim. Do outro lado, existe o profissional que é tecnicamente qualificado. Ele tem a prática, sim, mas ele também tem o estudo, o conhecimento de botânica, de solo e, principalmente, ele assume a responsabilidade técnica pelo que está fazendo. Entender essa diferença, nossa, é o ponto-chave. E as consequências de não levar isso em conta são bem concretas. Contratar alguém sem essa qualificação técnica geralmente leva a quê? Primeiro, aumento de custos, porque vai ter que refazer o serviço, comprar planta nova. Segundo, impacto ambiental, com todo o desperdício de recurso, de água. E terceiro, o imóvel acaba desvalorizado, porque aquela paisagem que era para ser bonita está sempre morrendo. É um prejuízo em cadeia. Então, chegamos ao nosso veredito. O tal mistério do jardim que fracassa, no fim das contas, não tem nada de misterioso.
Ele é uma consequência, e uma consequência bem lógica e previsível da falta de valorização do conhecimento técnico. E do outro lado da moeda? Qual o resultado quando o trabalho é bem feito, quando tem conhecimento técnico desde o comecinho? O resultado é esse aqui. É um jardim saudável, cheio de vida, que dura. É um pequeno ecossistema que funciona, que prospera, porque a base dele foi construída do jeito certo. E essa ideia final aqui é a mais importante de todas. Valorizar o profissional qualificado não é elitismo, é proteger o investimento, o ambiente e a durabilidade do jardim. Não se trata de procurar algo mais caro ou de luxo, entende? É sobre ser inteligente, é sobre proteger o dinheiro que foi investido ali, cuidar do meio ambiente e garantir que aquele jardim bonito não dure só alguns meses, mas anos. E, para fechar, fica essa reflexão. Quando se olha para um jardim, para qualquer espaço verde, a pergunta que fica é: o que está crescendo ali de verdade? São plantas ou são problemas? A resposta para essa pergunta diz tudo sobre o futuro daquele lugar.